Então, na aula de revisão de hoje de geografia, a gente vai voltar lá para o primeiro capítulo, onde fala sobre a formação do espaço brasileiro. Então, como começou? Foi em 1500 que começou o processo de ocupação, como a gente tinha falado nas aulas. As grandes navegações de Portugal e Espanha, que eles vieram até encontrar, né, aqui esse território, onde já era habitado pelos índios, mas como eles colonizaram, ficaram como descobridores. O Tratado de Tordesilhas já foi todas as terras, além mar, a partir das Ilhas Açores, contando 300 mil léguas. Daí a parte, o Tratado de Tordesilhas é onde divide o país entre a Portugal e a Espanha, certo? Então, o Brasil foi dividido quase que ao meio, né? Onde a parte que tinha um litoral, que tem um litoral, era de Portugal, e a outra parte foi colonizada pela Espanha durante o Tratado de Tordesilhas. E a colonização de exploração, que foi o que marcou a ocupação do Brasil, né? Foi a exploração. Primeiro que eles vieram e descobriram sobre o pau-brasil, onde tinha uma tinta, né? Avermelhada, onde era rara naquela época. Então eles ganharam muito dinheiro exportando o pau-brasil. E usaram as grandes terras para a plantação de cana-de-açúcar, tabaco, drogas do sertão e pecuária. Essa parte dos cultivos e do pau-brasil foi voltada ao mercado externo. Eles pegavam daqui e levavam para a Europa. E a pecuária, né, era para abastecimento do mercado interno. Depois disso, começou as primeiras vilas e cidades aqui do Brasil, né? Que a primeira foi São Vicente, Olinda, Nossa Senhora da Vitória, São Sebastião do Rio de Janeiro e Salvador. Foram as primeiras vilas e cidades aqui no Brasil. Então, no século XVII, ocorreu a ocupação mais intensa do interior, que já era só a parte do litoral que era mais explorada, mas eles resolveram adentrar mais, né, ao território. Então, teve a introdução da pecuária mais pro interior, criação de gado, de bode. E surgem os primeiros núcleos de povoamento no interior. Começa a exploração das drogas do sertão, que deram início à ocupação da região da Amazônia. No século XVIII, ocorreu uma ocupação do interior, né, da parte dentro, né, do Brasil, não só do litoral. Ficou mais intenso. Começou também a criação do gado na região sul do Brasil e a descoberta de jazidas de ouro e diamantes em Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Aí começaram a surgir várias vilas devido à mineração. Então, na região onde tinha minas, começaram a e muitas pessoas morar perto, né, para procurar o ouro. E também teve a implantação da sede do governo português, que foi para o Rio de Janeiro, onde a corte, né, de Portugal ficava. Começou a surgir estradas e caminhos que levavam de uma região para outra. O espaço ocupado pelos portugueses ultrapassou a ilha do Tratado de Tordesilhas, a linha, né? Então, os portugueses não respeitaram mais o Tratado de Tordesilhas e se adentraram à região que era para pertencer à Espanha. E o território brasileiro começou a ganhar uma forma parecida com a atual. No século XIX, ocorreu a independência do Brasil. A cana-de-açúcar perde importância para o café. E o café ficou sendo mais cultivado no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo. Aí ocorreu também a exploração de borracha na Amazônia, com os seringueiros, do algodão no Nordeste, e amplia-se as vias de acesso do interior, formando os primeiros eixos de comunicação e integração do território brasileiro. E desde 1903,
o território brasileiro apresenta os mesmos limites. Então, o Brasil, o mapa do Brasil, né? O território já era bem parecido com o atual. E durante o século XX tomou impulso no Brasil a atividade industrial, infraestrutura e capital obtidos com a produção do café e a mão de obra que deixou o campo. Aí foi expandindo-se a rede rodoferroviária e a sede político-administrativa é transferida para o Centro-Oeste com a criação de Brasília em 1960, impulsionando a integração do Centro-Oeste com o restante do país, principalmente após 1970. Então já teve um grande avanço até de 1500 até. O campo começa a se modernizar cada vez mais e a produção de soja, trigo, arroz e milho se tornam muito importantes. Como foi possível perceber, durante os últimos 5 séculos, o território brasileiro ganhou gradativamente novas áreas e passou por transformações até chegar à organização espacial interna que apresenta hoje. Como a gente viu, né? Alguns estados não existiam e passaram a existir, como nas aulas anteriores, né, que a gente viu. A organização do espaço geográfico brasileiro não se concluiu. Assim, pode-se dizer que o processo é contínuo, pois a sociedade atua construção e transformação do espaço geográfico brasileiro de acordo com cada momento histórico, certo? Por isso ocorrem algumas mudanças, porque vai depender da sociedade no momento, como ela está precisando, o que está facilitando ou dificultando.